Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, estamos de regresso em 2020, o sábado às 10h10. E em cima da mesa, o turismo em Angola. Que turismo temos em Angola e onde fazer turismo em Angola? É o turismo uma atividade que cria riqueza, na ordem dos 1,5%, menos da metade da média africana de 4,1%. Na região da SADC, o turismo pesa 2,8% em termos de arrecadação de receitas. Em termos de criação de postos de trabalho no nosso país, o setor contribui atualmente com 3,7%, quando na SADC o turismo responde com 8,3%. Muito bem, hoje é sábado e ainda são 10h10. Começamos o ano a falar sobre o turismo, os eixos em que Angola pode desenvolver esta indústria. Vamos ter debate e são nossos convidados Simão Manuel Pedro, diretor-geral do Instituto de Fomento do Turismo do Ministério da Hotelaria e Turismo, Paulo Augusto, diretor do Carpe Diem, resort localizado no Cabo Ledo, Carlos Lopes, diretor do Complexo Turístico Turitanga, na Barra do Kwanza. São os nossos convidados. Começamos hoje a primeira edição do ano do sábado às 10h10. Estamos em 2020, adivinha-se um ano desafiante. Na agenda política, as autarquias, na economia, a própria economia, e já sabe o que isso significa. Vem aí mais uns quantos debates e entrevistas, sempre em grande formato e sempre aos sábados às 10h10. A edição de hoje, já sabe, é reservada ao turismo. Vamos falar da tal indústria da paz. Já sabe que Angola tem tudo. E muito mais. Antes, a saudação musical. E o Eduardo Coim confirma isto. O fenómeno musical dos anos 80. O General Cambuango. Em Angola temos tudo, do muito que aos outros falta. Terras, rios, céus e mar são a riqueza da malta. Diamantes lá das lutas, até no Cuitubié. As preciosas dos rios lá no fundo existem bué. Seja mole de pouca sorte, como o Mayombo Calantula, não existe nada igual. O coração até pula diante de tanta beleza natural. Angola tem, sim, Angola tem. Muita natureza. Angola tem, sim, Angola tem. Tem muita beleza. Felicidade de ter tudo da natureza, há que saber preservar.
Angola tem, sim, Angola Da tem. natureza, Angola tem, sim, Angola tem. da beleza. Angola, minha terra, meu país. Angola, minha terra, meu país. Angola tem, sim, Angola tem. Angola tem, sim, Angola tem. Angola tem. Eduardo Paim, Angola tem tudo. Tem tudo. E tem gente que fala também desta Angola, tem gente que contribui para o desenvolvimento desta Angola, tem gente que quer uma Angola cada vez melhor para se viver. O turismo pode ser uma destas vias, não é? Afinal, Angola tem mais de 300 lugares turísticos cadastrados, há muitos mais, provavelmente. E de turismo é que vamos falar nesta edição do sábado às 10h10, primeira edição de 2020. Ora, termina hoje mais uma semana quentinha do ponto de vista informativo. O Banco de Poupança e Crédito, BPC, anunciou que vai apertar os devedores e que está a organizar processos para recuperação do crédito mal parado por via judicial. Sobre o BPC, não é tudo. O banco aderiu também ao PAC, o Programa de Apoio ao Crédito, com uma cota de participação de 57 mil milhões de kwanzas, tornando-se assim a 9ª instituição financeira a aderir ao projeto. A Procuradoria-Geral da República admitiu que poderá arrestar participações da empresária Isabel dos Santos em empresas portuguesas, tal como aconteceu em Angola. A empresária concedeu ontem uma entrevista à agência Reuters, onde afirma estar a ser vítima de perseguição política. Ficamos ainda a saber que 400 mil famílias foram afetadas pela seca em 2019. Os dados foram apresentados pelo Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, durante a primeira reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil. Um outro dado preocupante foi apresentado essa semana. Nos últimos 3 anos, mais de 100 crianças foram atiradas ao rio, acusadas de feitiçaria. A denúncia foi feita pelo Centro de Estudos e Investigação em População da Universidade Agostinho Neto. É caso para dizer que o futuro do nosso país vai por água abaixo. Está reposta a circulação entre as províncias da Huila e Benguela. Foi reposta a ponte sobre o rio Cutembo para a felicidade dos vários utentes daquela via tão importante para as transações económicas. Ao fechar a semana, a Rádio Nacional de Angola anunciava a perda de mais um dos seus grandes profissionais. Faleceu ontem, vítima de doença, o jornalista Alberto de Sousa, aos 63 anos. Também foi notícia: empresários estrangeiros e turistas interessados em investir no Kwanza Norte estão a recuar por causa dos conflitos de terra. Uma questão preocupante e que está, por via disso, a impedir o desenvolvimento do turismo e não só na região, e provocando algum atraso no desenvolvimento, e o desemprego vai aumentando, como reconheceram as autoridades governativas no Kwanza Norte. E já sabe que este é o assunto central do programa de hoje, o turismo em Angola. Que turismo temos em Angola, onde fazer? Para já, vamos pedir ao Dário Castro que nos faça o enquadramento do tema em cima da mesa no sábado às 10h10. Dário. Bom dia. O potencial turístico em Angola é muito vasto. No entanto, está ainda pouco trabalhado. É necessário uma maior divulgação dos nossos pontos turísticos. Joaquim Pedro, província do Is, oferece-nos uma diversidade de locais para o turismo, outros muito bem explorados já e outros nem tanto. Sou Santos André, sou o dono do Ecoresort Manguiauíge. Nós estamos no campo, daí temos animais, temos lá gazelas, temos patos, temos coelhos, temos ainda gaviões.
Os encantos de Angola são numerosos e diversos. O nosso país está cheio de belezas naturais invulgares que se aliam a muitos outros fatores e permitem o desenvolvimento de várias formas de turismo. A pergunta que turismo temos em Angola são sempre apresentadas várias respostas. Em todas elas há consenso quanto ao potencial turístico do nosso país e há igualmente concordância quanto à necessidade de maior investimento no setor. Comecemos então pela componente económica. Um gigante adormecido. É assim que o economista Rui de Sousa Malaquias descreve o turismo no país. Apesar das potencialidades turísticas, o setor não representa ainda uma mais-valia para ajudar a engordar o produto interno bruto nacional. Em termos de arrecadação de receitas, o setor do turismo, infelizmente, dá mostras e dá indícios de que é um gigante adormecido. Não tem havido investimentos suficientes para de facto, rentabilizar estas potencialidades. É preciso o Estado incentivar estas pessoas, é preciso que haja condições para que os investimentos não fiquem muito mais caros do que nos nossos concorrentes regionais. O consultor para o desenvolvimento Mário Rui Pires explica que o turismo contribui com apenas 1,5% no produto interno bruto nacional e que cria apenas 3,7% do emprego existente. O setor do turismo, em termos de criação de riqueza, em termos de produto interno bruto, ele tem um peso de 1,5%, o que é abaixo da média africana, que neste momento é 4,1%. Já em relação à questão do emprego, nós temos um setor de turismo que criará à volta de 3,7% do emprego existente. Os pares africanos apontam para 10% e a nível da SADC temos 8,3%. No Quando Cubango, o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo da Universidade de Cuituquanaval, José Eduardo, diz que por lá, estudos feitos apontam que o caminho a seguir é o ecoturismo. Atualmente, a província do Quando Cubango se pode desenvolver o turismo de natureza, especificamente o ecoturismo. Segundo estudos desenvolvidos pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo, pode atrair recursos para a província. Ainda no sul do país, agora na Huila, o responsável pelo turismo na província, Osvaldo Lunda, fala numa taxa de ocupação hoteleira na ordem dos 35%, mais 10% que em 2018. Só no ano passado foram criados 505 novos postos de emprego. No ano antepassado estávamos em média 25% de ocupação. Já no ano que terminou 2019, o nosso percentual ficou em cerca de 35%. Auguramos atingir a taxa mínima de 65% daqui a mais 3, 4 anos. Esse ano foi possível serem criados 505 postos de trabalho na rede turística e hoteleira. De Cabinda ao Cunene são vários os encantos do nosso país e alguns deles só os achamos mesmo em Angola. Tal é o caso da Palanca Negra Gigante, que faz parte do imaginário coletivo de todos os angolanos por ser o animal símbolo do nosso país. O coordenador do projeto de captura e marcação da Palanca, Pedro de Vasconcelos, diz a partir de Malanche que o animal está a ser protegido e que o país conta nessa altura com 240 animais. Na reserva do Luando, o censo atualizado aponta para cerca de 160 animais no total. Isto inclui crias, inclui machos, inclui jovens. No caso da Cangandala, temos cerca de 80 animais. Ainda em Malanche, Jaime Kizenga, diretor provincial da Cultura, Juventude, Turismo e Desportos, fala no funcionamento de mais resorts e destaca os serviços de safari, onde é possível vislumbrar animais exóticos. Para fazer face à demanda de turistas, estão a surgir 3 resorts aqui em Kakuzo. Um é o resort da Fazenda Chitogo, temos o resort da Fazenda Chemutalula, temos o resort também na Fazenda AgriTrade. Nestes resorts temos o passeio de safari e temos aqui no Chitogo animais exóticos como leões, temos curdos. Quem visita o IJ encontra no resort Vila Mauete, Kakusu e a maior piscina olímpica do norte de Angola. Quem conta é David Almeida. O que atrai mais é a nossa paisagem, o nosso verde,
De melhor aqui o cacuço. Nós façamos, qual eu posso dizer, o melhor mufete na área norte. Em termos de alimentação, não façamos só mufete. Temos também quitutes da terra, que são o fumbo, a mingueleca, a guizaga, a gente sombe. Na parte de diversão temos piscina. A nossa piscina é mais grande da província. As praias de Angola têm atraído imensos turistas para a prática do surf. Angola Waves é um operador turístico direcionado para a promoção do surf no nosso país. Só em 2019, 80 surfistas de Israel, Suíça, Portugal e Espanha estiveram em Angola. No ano 2019 passámos a barreira dos 80 surfistas, vindos de vários países. Um dos principais mercados é Israel e Suíça. Depois temos Portugal e Espanha nos postos seguintes e a seguir de vários pontos, desde a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Brasil. Este ano abrimos também o mercado sul-africano. Foram 12 sul-africanos que vieram da nossa parte. E neste sábado às 10h10 discutimos as condições para dinamizar o turismo em Angola. Que turismo temos no país? Onde o fazer? Perguntas lançadas, as respostas já a seguir. Temos debate. Temos sim debate. Obrigado, Dário Castro. São nossos convidados Simão Manuel Pedro, diretor-geral do Instituto de Fomento do Turismo, Infotur, Paulo Augusto, diretor do Carpegiani Resort de Cabo Ledo, já presentes, e também Carlos Lopes, o diretor do Complexo Turístico Turitanga, na Barra do Dande. Ora, e depois do Dário Castro, vamos ouvir a contribuição do João Noel Gonçalves, que está de regresso também. Bom dia e bem-vindo de volta, João Noel. O turismo tem várias faces e várias facetas. A maior parte delas são positivas se realmente houver um bom regulador e se realmente os operadores turísticos estiverem preocupados não apenas com as suas sedes, com os países onde tem sede, mas sobretudo com os países onde o turismo se desenrola. Podemos dizer que, em primeiro lugar, o turismo tem uma função cultural, uma função de troca, uma função de intercâmbio, dar-se a conhecer, mostrar hospitalidade, fazer novos amigos. E, por outro lado, temos o aspecto material, ou seja, que o turismo é produtor de divisas, sobretudo se levarmos em conta aquilo que dissemos logo no começo desta comunicação. Quer dizer, se os operadores de turismo chegarem a acordo com os países onde o turismo vai se desenrolar e houver uma repartição de benefícios. Para países como Angola, o desenvolvimento do turismo naturalmente que seria um grande apoio numa altura em que se procura diversificar a economia e recuperar um nível importante de divisas. Agora, isto exige determinadas condições e determinadas precauções. As determinadas precauções vão naturalmente contra, por exemplo, o turismo sexual, contra turismo que implica lavagem de dinheiro, ou mesmo contra um turismo que tem todas as despesas, todos os efeitos pagos e retidos nos países de origem dos grandes operadores. Isto acontece às vezes. Mas é preciso ver qual dos dois turistas nós visamos no imediato, se o turista nacional, se o turista estrangeiro. Em condições normais não há diferença. Tanto o nacional quanto o estrangeiro movimentam riqueza ao fazer turismo, dentro do próprio país ou vindo de fora. É claro que as infraestruturas, essas são decisivas. E quando falamos em infraestruturas de turismo, vamos não esquecer que os turistas, em grande maioria, antes de partirem, perguntam como é que são as condições de saúde, as condições de higiene, as condições de segurança nos países para onde vão. Nós temos, nesse aspecto, um panorama bastante negativo. Por outro lado, o próprio acesso ao país está muito burocratizado. Ou seja, que Angola ainda não assinou acordos para reduzir, se não reduzir, acabar com o visto, pelo menos reduzir as diligências que são necessárias fazer para obter o visto. Em segundo lugar, isto é aqui importante, em segundo lugar neste aspecto, isto é importante constatar que Angola possui condições naturais excelentes
para desenvolver turismo. Na África Austral, que é uma região de grande atratividade turística, de grande potencial turístico, Angola é dos países que tem melhores condições pela sua diversidade ecológica e pela extensão do próprio território. Mas se tem essas condições naturais, não tem quase nenhumas das condições organizacionais. De forma que, para turistas nacionais que já estão habituados a determinadas dificuldades e que não têm problema de superar determinados obstáculos, até porque têm relações para o fazer, as zonas turísticas em Angola neste momento já bastante operativas. Podemos, ao longo deste debate, citar algumas. Não o vamos fazer nesta introdução para não induzir ninguém a pensar que preferimos uma ou outra região, mas existem diversos pontos do país que mereciam ser visitados por todos os angolanos que o possam fazer. Agora, em relação ao turismo que venha de fora, aquele turismo que é produtor de divisas, aí realmente as dificuldades são muito grandes, desde logo à entrada, conforme já dissemos, mas depois pelo facto de que as instalações, os hotéis são muito caros, os serviços de saúde são bastante duvidosos, de maneira que para chegarmos a montar uma estrutura turística e uma imagem turística atrativa, temos que passar por um processo de desenvolvimento daquilo que conduz ao turismo. Muito bem, João Gonçalves. Há muitas questões para o debate, para o nosso debate hoje, aqui no sábado às 10h10. Já são 10h31. Os ouvintes têm a sua vez e é o momento para estarmos à disposição dos ouvintes com os números 927 78 08 79, 927 78 0879, 941 58 04 57, 941 58 04 57 e para mensagens no WhatsApp o número 927 78 08 79, 927 78 08 79. Os ouvintes podem ligar, deixar as suas contribuições e inquietações. E vamos pedir agora também aos nossos convidados já presentes para que estejam atentos às intervenções dos ouvintes, para que possam depois ajudar os ouvintes a perceberem os contornos do assunto em cima da mesa. O turismo em Angola, que turismo temos em Angola e onde fazer turismo em Angola. Já sabemos que há mais de 300 lugares turísticos em Angola, mas é preciso ver bem de perto como estão projetados estes mais 300 lugares turísticos e cadastrados em Angola. 10h33. No primeiro programa do ano, venha connosco numa viagem turística. Este sábado, discutimos as condições para dinamizar o turismo em Angola. Têm sido dados vários passos, que começaram pela construção de um santuário turístico. Um turismo rural. Nós estamos no campo. Aquela área do Chilindo, haverá muitos turistas. Onde se faz turismo? O que ganha a economia nacional? Quais os incentivos para fazer crescer o turismo interno? Estes recursos turísticos podem servir de motivação para a atividade econômica das comunidades. Quando o Cubango tem muitos recursos, muita coisa escondida. No sábado às 10h10, ideias, estratégias e atos concretos para desenvolver o turismo em Angola. Os lugares e os encantos da terra, só numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E é isto que queremos: ideias, estratégias e atos concretos para fazer desenvolver o turismo em Angola. Tito Augusto, Lunda Sul, e depois Paciência Samuel, que está em Luanda, são os primeiros participantes, ouvintes participantes. Bom ano, Tito Augusto, Lunda Sul, e vamos às suas inquietações, ideias e contribuições. Obrigado. Bom dia, mais uma vez também para si, feliz ano novo.
tudo de bom nessa nova caminhada 2020. Obrigado a nós. Vamos continuar a estar juntos. Mais um tema interessante, mas eu queria poder deixar as minhas contribuições pelo seguinte. Eu creio que continuamos a ter problemas nas vias de comunicação, continuamos a ter problemas de estradas, nossas estradas não estão em condições. Por exemplo, para se viajar de Luanda a Saurimo, é praticamente uma viagem muito cansativa, que leva em média entre 3 a 5 dias, que até as operadoras de transporte já não conseguem trabalhar por essa via, porque as condições de estrada não são das boas. As vias de acesso para possibilitar com que os turistas possam chegar até as zonas turísticas. E não só, também olhamos para aquele que é o bilhete de passagem via aérea. O preço, em média, varia de 50 a 70, 80 mil kwanzas, para chegar até a Lunda Sul, por exemplo. E como também poderíamos olhar para aquilo que é o próprio turismo interno. Infelizmente, nós ainda olhar muito aquilo que são as políticas para incentivarmos o turismo interno, que pouco ou nada se faz sentir, que é importante para que possamos também atrair os turistas internacionais. E as próprias condições hoteleiras, o custo das unidades hoteleiras, os preços da alimentação são muito altos, também precisa se olhar para este setor de forma a atrair mais turistas. E não só, é preciso também que possamos olhar para aquilo que é o próprio investimento no setor turístico. Nós temos um potencial turístico natural, mas não temos um potencial turístico de empreendedores, de empresários que possam olhar para esse setor e investir muito mais ainda para este setor. E também queria poder contribuir para a capacidade hoteleira a nível do país. Nós temos poucas unidades hoteleiras a nível do país, independentemente do custo, se possa fazer maior investimento por esse setor. E também com aquilo que são os objetivos para a diversificação da economia. Acho que o nosso executivo podia olhar para esse setor como um setor que possa alavancar a nossa própria economia. Se quer diversificar a economia, mas o setor do turismo, para os outros países vivem do turismo e têm uma economia estável, porque também o turismo contribui. Sem querer alongar mais, essa é a minha contribuição e desejar bom ano a todos os convidados nos estudos e a todos os ouvintes. Bom ano, bom dia. Bom dia, bom ano para si, muitas conquistas, Tito Augusto na Lunda Sul, estradas em mau estado, preços dos bilhetes, turismo interno para a atração de turistas internacionais, investimento e falta de empreendedores no setor e mais atenção do Executivo ao setor do turismo. Questões levantadas pelo Tito Augusto na Lunda Sul, em Saurimo, a capital da província da Lunda Sul, onde também há muitos lugares turísticos e bons. Paciência, Samuel, está em Luanda. Bom ano para si, seja bem-vindo. Vamos à sua participação. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Paciência, Samuel. Vamos melhorar a comunicação. Paciência, vamos baixar o volume do rádio para a comunicação ficar mais fluida. Ok, vamos embora. Vamos à sua participação. 2020, viva a Rádio Nacional de Angola, mas eu tenho uma crítica para fazer. Quando há esse tipo de debates, convidam a instituição, está aí o nosso diretor de futuro, que vamos juntos na Espanha, está tudo bem. Está aí os empresários, mas não tem acadêmicos, nós somos acadêmicos. Nós somos mestres, vou falar de mim, sou mestre de administração e gestão de empresas turísticas hoteleiras. Nós temos a estratégia do turismo nesse país, mas os quadros... Vamos tentar recuperar esta ligação com o Paciência Samuel. A partir de Luanda. Florindo Janguelo. Chove há 4 dias torrencialmente no Andulo, Bié. Florindo, ainda assim, o sinal da rádio fazendo-lhe companhia, como sempre, 24 sobre 24 horas. Florindo Janguelo, bom dia. Vamos à sua participação. Bom dia, Dr. Isaías Afonso. Bom dia para todos os convidados que estão ali no painel. E bom dia para todos os ouvintes que estão a acompanhar esse programa às 10h10. Sim, vamos embora, Florindo. Eu queria só tocar no assunto que já se referiu no colega que eu ADCD, que é o Tito Augusto. Nós aqui na província do Bié temos muitos locais que são sítios mesmo turísticos. Agora, o que falta é que é mesmo acesso da estrada. Suponhamos que temos um sítio que é turístico mesmo,
está até na nota de 50 kwanza, que é a nossa moeda nacional, que é a queda do Lau, que se encontra aqui no município do Andulo, na província do Bieno. Só mesmo a estrada que sai daqui a esse sítio é uma lástima, porque a via está muito péssima. Muito mais com essa chuva que está caindo tanto aqui no Andulo, já estamos há 4 dias quase com muita chuva. E acesso não permite mesmo que os turistas cheguem nesse local. Então, eu gostaria que melhorasse esse acesso, porque também poderia fazer parte da economia local. É por ali. Então, acho que o executivo tem que avelar mesmo nessa situação. Por outra coisa, que tem outras quedas também que muitos turistas, pelo menos, que gostariam de conhecer, ou o médico de Angola, que é no centro de Angola, que é no Camacupa. Só mesmo acesso sair do Cunge até no Camacupa, até atingir o Coemba, também tem uma boa queda. É uma lástima também. Então, acho que o nosso executivo poderia velar nessa que esse centro turístico ajuda na economia local. Essa aqui era a minha contribuição, Isaías, para vocês. Bom trabalho e tenha um bom ano, sucesso na tua carreira e tudo de bom para vocês e todos os convidados que estão ali no painel. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado, Florindo Janguelo. Há muitos lugares turísticos no BIE e que podem ajudar na economia local. A visão é de Florindo Janguelo, mas há um problema, o acesso, as vias de acesso a estes lugares. António Noé está em Benguela. Bom dia, seja também bem-vindo ao Sábado às 10h10 e um bom ano para si. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade e do tema muito importante, falando do turismo. É o seguinte, nós falamos do turismo, creio que o Estado vela mais na questão da energia. Nós temos os problemas também muito resolvidos, fica nas áreas onde não tem energia. E não temos como Mais uma ligação perdida. Coisas da vida na rádio em direto. Helder Falo, está em Luanda. Viva, votos de bom dia, meu caríssimo. Para já, um feliz ano novo para ti e para todos os convidados do painel, sem esquecer o nosso técnico aí em serviço. Igualmente para si, Helder. Hoje ainda, pois não? Bem, a partir de hoje ainda, diretamente ao tema bastante pertinente. Falar do turismo em Angola é falar ainda de um paradigma que deve ser mudado. Ainda temos problemas com aquilo que é propriamente o turismo nacional. Para que haja um turismo de qualidade, para que se cativam então turistas para Angola e quer também na promoção do turismo interno, é necessário primeiramente que hajam vias de comunicação terrestre. Nós temos problemas das vias, Se eu tiver que ir para o Kwanza Sul, Luanda, Kwanza Sul, Benguela, olha, sinceramente, praticamente que é um problema sério, assim fica difícil cativarmos turistas estrangeiros, que quer também nacional. E por outro, é necessário também, que disse super bem o interlocutor Tito Augusto, a partir da Sul, para já um grande abraço, que é preciso também minimizar aqueles que são os custos, os custos de transporte, porque se eu tiver que fazer uma viagem daqui para o Mochico via aérea, é um preço exorbitante. Como é que vamos para assim turistas? É complicado, fica difícil. É preciso velar, as instituições afins, os estados devem traçar, devem gizar políticas mais acertadas, de modos a cativarmos então turistas, quer estrangeiro como nacionais. Estamos juntos, Helder Falo, até ao próximo sábado. Vamos deixar espaço para outros interlocutores. Até o próximo sábado, estamos juntos. José Genga está em Malange, bom dia. Seja também bem-vindo ao sábado às 10h10 e bom ano de 2020. Muito obrigado, bom dia. Guerrilha combatente, a primeira linha da frente da Rádio Nacional de Angola.
Estava a falar com o José Genga, a partir da professora de Malange, Canamo. Sim. É o seguinte, nós aqui em Angola... Alô? Estamos a ouvi-lo. Sim. Nós aqui em Angola, principalmente na província de Malange, temos muitas quedas, temos muitas praias. Qual? Temos as quedas, a primeira coisa, as quedas de Calandula, que nós temos. Temos a praia do Rio Kwanza. Temos as Pedras Negras do Ponguandongo. Mais outros locais do sítio. E temos mais a Salina do Canhoca, no município do Cunda de Base, que é na área de Baixa de Cafantes. Temos aquela salina. Aquela salina já dá para o governo aproveitar para o povo estar a consumir aquele sal. E também dá para começar a ir lá assistir a maravilhas que estão aí no Rio Tiongua, na área do Chefe Bombo, que é na parte do Kizenga, da juderia Kizenga, na comunidade do Lemba. Então, não poderia, por exemplo, lá na Huila, na província da Huila, no Lubango, também tem, né? Nós temos muito, até o Kwanza Sul temos. Então, o governo tem que ver isso para ver se dá para entrar um dinheiro, os valores na conta do Estado. E quando está com muito turístico também entrar e começar a ir lá assistir ou banhar, ou uma coisa desse. Então, nós aí já vamos ter um valor ao nosso governo, um valor daquele valor monetário, tá? Disse que o dinheiro, né? Vamos ter muita coisa, vamos ter uma boa coisa para nosso país, porque muitos estrangeiros que vão estar a vir aqui a Angola assistir. Por exemplo, nós aqui temos também até uma coisa que eu esqueci, temos a palanga negra aqui em Angola, é o único animal a nível do mundo, aqui se encontra aqui em Angola, na província de Malange, município de Cangandala. É muita coisa, senão para mim é tudo, é só isto. Obrigado, José Genga, ajuda-nos a partir de Malange a saber que há muitos lugares turísticos em Malange, faltam os acessos, faltam outras condições para que os turistas cheguem até Malange e desfrutem de toda a beleza natural e turística da província. José de Chiloia está no Lubito, em Benguela, é o ouvinte que se segue. José de Chiloia, bom dia, bom regresso ao sábado às 10h10 e um bom ano de 2020. Obrigado. Voltamos de novo, é verdade. Já esperávamos no sábado passado, não houve, como é, esse ano não vai chover ou quê? É verdade. Mas pronto, nós temos muitos turismos aqui em Angola e seria bom se o nosso Estado acompanhasse de perto, porque já os turismos que nós temos aqui, já o nosso Estado tem muito conhecimento de que esse turismo já parece qualquer coisa na Caixa do Estado. Então, o sítio que nós vimos que tem turismo, então podíamos de novos acompanhar para que aumente, né? Também podia aumentar o emprego para as pessoas trabalharem. Para as coisas subirem hoje em dia, é porque as coisas estão fraco. Hoje a economia não está a subir, ou subiu muito. Por exemplo, as empresas ou as lojas subiram, as coisas estão muito em cima, está muito alto. Então seria bom se essas coisas diminuíssem um bocado. Temos muitas montanhas no nosso país, também dava para meter turismo, é verdade. Então essa é a crítica que está no país, estamos a criticar. Nas províncias a se criticar, isso não adianta nada. Essas críticas que estão se fazendo no país, não adianta nada, que nós queríamos tudo aquilo que desenvolve o país, é que queríamos meter a mais. Não queríamos meter as críticas no país. Nunca que vamos desenvolver coisas críticas nós temos. Desde que começamos com as críticas, é muito tempo. Podíamos já trazer o resultado. É verdade. Então, podíamos... Então, é porque o nosso Estado veja bem essa parte. Todos os políticos que nós temos. Então, é só desenvolver. E gerir bem. É verdade. Nós jornalistas estamos juntos no trabalho. Porque continuamos esse ano. É porque tudo que não correu bem no ano passado, 2019, é porque corre bem em 2020. É verdade, estamos juntos nos jornalistas. Obrigado. Estamos juntos. José de Chiloia, no Lubito, em Benguela. Também de Benguela, o Joaquim Venâncio. Bom dia, Joaquim. Vamos à sua participação. Muito bom dia, senhores jornalistas. Sim, faz favor. Um bom dia de Cadinho
para os grandes ouvintes e um feliz ano 2020. Para si também. Exatamente. É o seguinte, os outros já disseram muito e boa coisa, e o que eu tenho de dizer é só que o governo tem que mesmo investir este lado do turismo, porque é uma das áreas que pode nos ajudar no emprego. E outra coisa é mesmo, também temos que controlar. Não é só porque estamos fracos e estamos pobres, então temos que controlar, porque se nós não controlarmos, alguém vai se aproveitar da nossa pobreza, da nossa fraqueza, principalmente a área da SME, e tem que ser também fiscalizado, porque senão vamos ter aquilo que não... O que está enchendo Luanda é a guerra, como alguns especialistas que são tão limitados, que têm causado a guerra que já terminou há muito tempo. Então, como somos fracos mesmo, a corrupção nesse momento é mais fácil. Então, os nossos especialistas têm que controlar muito as fronteiras. E os senhores, não seja comandante, como qualquer que seja, tem que ser mesmo fiscalizado. É tudo. Muito obrigado. Bom sábado. Obrigado, Joaquim Venâncio. Bom sábado. Estamos juntos. Agostinho Chitunda. Continuamos em Benguela. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom ano para si. Obrigado igualmente. Não Agostinho Chitunda, mas Chitumba. Chitumba. Ok. A minha contribuição é o seguinte. Já é muito bom, já estamos em paz e de tudo já realizamos nosso sonho, né, de estarmos independentes e estarmos em paz. Agora o que estamos a lutar é só para organizarmos o nosso país. E os outros já sabem, ou os países de fora já sabem que Angola está em paz, e muitos que já saíram aqui, que foram lá fora, e tem mesmo também o pensamento de voltar, como viram ou já vivi daqui de Angola. E faz parte do nosso turismo. E lá também, conforme que se faz, queriam que também fizessem aqui. Ou, por outra, temos empresários. Por sua vez, os empresários têm que fazer concursos públicos. Nesses locais, o governo vai autorizar concurso público para esses locais. E, concernente a isso, é desportivo, aí tem o nosso representante desportivo, esses canes que têm passado aqui, de basquete, não sei o que, aquela coisa toda, mais turistas que nós vamos receber. E, por sua vez, essa visita que vai se fazer nesses locais turísticos vai nos possibilitar arrecadarmos as divisas, e as empresas, que esses que ganharem os concursos, vão também pôr o dinheiro na conta do Estado, porque só o Estado para fazer isso não vai conseguir. Então tem que fazer concursos públicos para esses setores. Vimos aqui em Benguela, sei que fosse algumas, ou não vamos falar de outros países, o nosso presidente dizer que tem que haver os empresários que vão fazer concurso público, meter as estradas em dia, porque as estradas que estão aqui estão reprovadas, água da média, já os carros não passam, as pessoas é o pior, e nem aquelas belezas aí pintadas na estrada, não sei, né? É outra área, é outras áreas. Os próprios, as áreas de iluminação também estão mal. Então, quando o turismo, isso dificulta um pouco. Em vez de termos sala de visita de Angola, agora está a ser sala dos malucos. Tem muitos malucos na rua, muito lixo, e ratos e tudo. Não falo na Canata, que já ficou o turismo dos ratos. Há muita água. Essa chuva, desde ontem até hoje, já não se passa na Canata, mas é capital. Isso também não se justifica. Agradecemos o presidente vir aqui. Eu gostaria que ele andasse mesmo a pé. Aqui não tem nenhum problema. Andasse a pé, procurar saber os bairros, como que estão, e se as valas estão a ser trabalhadas conforme os orçamentos gerais do Estado tem. Mas continuam assim, do jeito que está. E depois fazer outro orçamento para ver se façam daquilo que o presidente precisa e meter as pessoas a viver bem, ou o turismo também ter sentido. Mas isso não está a se fazer.
Então tem que haver concursos públicos. Não posso roubar muito, já há outra pessoa na linha. Então tem que haver concursos públicos dos empresários para ver se eles ganham esses locais e organizam, porque se o Estado se meter aí a mão não vai conseguir. Muito obrigado. Feliz ano novo para vocês. Obrigado, Agostinho Chitumba. O turismo tem, afinal, várias facetas e é preciso olhar para as condições naturais, organizacionais. As infraestruturas são decisivas. Obrigado pela sua participação, Agostinho. Vamos atender o João dos Santos, está no Lubango, província da Huila. Também uma grande província com potencial turístico. Agostinho, ou João dos Santos. Sim, bom dia. Bom dia, faz favor. Bom ano para si, vamos à sua participação. Estamos quase a chegar às 11. Ok, bom ano para o jornalista e para os intervenientes do programa. A minha contribuição tem a ver nesse tema, com a advocacia do turismo. O turismo tem que ser feito, tem que ser feito a nível estrutural, a nível da base. Nós temos que começar a favorecer o nosso turismo a nível da base. E a informação sobre os pontos turísticos tem que ser algo muito feito de forma muito abrangente. Tem que ser divulgado de forma muito abrangente. E o governo deve intervir muito sobre esta questão, não só pelas rádios, mas pelos próprios governos municipais, comunais e a nível nacional. Porque sabemos que o turismo é uma grande fonte de receita, é uma empresa, é uma indústria e que gera muitos empregos. E nós temos vários jovens desempregados no país. E sendo assim, deveria-se criar células para divulgação do turismo a nível provinciais, municipais. E tiraria muita gente do desemprego. Era uma forma de começarmos a empregar as pessoas só na advocacia, em vez dos jovens estarem na rua a empregarem por crimes, por coisas não boas. Deveria-se partir por isso. Divulgar os centros turísticos que o próprio Lubango tem, que a Palanca tem, que a Benguela tem, que Luanda tem. E isso desenvolveria bastante o turismo. É a primeira vez que participo no programa, desculpa, estou um pouco alterado. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. É próprio mesmo. Quem olha para a província da Huila olha para muitas coisas e nesta hora fica mesmo difícil exteriorizar como ajudar a província a ter mais protagonismo na perspectiva do turismo. Sim, porque não só o próprio Lubango em si, tem outros municípios que têm muitas fontes de turismo, têm potenciais turísticos, mas o problema é o quê? As vias de comunicação estão mais. As pessoas, quando se deslocam para os próprios centros turísticos, os serviços em si não existem. Uma pessoa se desloca para um ponto turístico, não encontra água, não encontra luz, não encontra uma boa loja. Essas coisas todas influenciam para um bom turismo. É preciso criarmos estrutura, começarmos da base mesmo. Criar estrutura. Uma pessoa às vezes se desloca com não tem um posto médico, às vezes, né? Essas coisas todas, um posto médico. As coisas básicas. Nós temos que começar pela base. Dali fazer um turismo de verdade. Muito bem. Obrigado, João dos Santos. Obrigado. Estamos juntos. 10h58. No primeiro programa do ano, venha connosco numa viagem turística. Este sábado, discutimos as condições para dinamizar o turismo em Angola. Têm-se dados vários passos que começaram pela construção de um santuário turístico. Um turismo rural. Nós estamos no campo. Aquela área do Chilindo, haverá muitos turistas. Onde se faz turismo? O que ganha a economia nacional?
Quais os incentivos para fazer crescer o turismo interno? Estes recursos turísticos podem servir de motivação para a atividade econômica das comunidades. Quando o Cubango tem muitos recursos, muita coisa escondida. No sábado às 10h10, ideias, estratégias e atos concretos para desenvolver o turismo em Angola. Os lugares e os encantos da terra, só numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Ideias, estratégias. Assinalamos a hora 11 na Rádio Nacional de Angola, no sábado às 10h10. A hora é para o debate, ideias, estratégias e atos concretos para fazer desenvolver o turismo em Angola. Que turismo temos em Angola? Onde o fazer, os ouvintes identificaram vários problemas e foram até a base do problema do não melhor aproveitamento do turismo para gerar receitas, para melhorar a vida de muitas pessoas. Divulgação, promoção dos lugares, estratégias, afinal, há uma componente económica muito forte do turismo que pode gerar emprego e também divisas, mas há um conjunto de outros problemas organizacionais e estruturais que também são fundamentais. São nossos convidados Simão Manuel Pedro, diretor-geral do Infotour, Paulo Augusto, diretor do Carpe Diem Resort no Cabo Ledo, e o Carlos Lopes, diretor do Complexo Turístico Turitanga na Barra do Dante. Bem-vindos e um bom ano e que estejam bem compenetrados, pelo menos compenetrados das preocupações ligadas ao turismo no país. Estás a favor? Muito obrigado pelo convite para falarmos deste setor cada vez mais importante na economia dos países. O turismo realmente tem sido uma mola impulsionadora de muitas economias e queremos todos que em Angola ele também tenha o mesmo papel. Ficamos contentes de saber que hoje cada vez mais há uma convergência no que diz respeito ao diagnóstico do nosso setor em Angola. Se reparou, as preocupações são aquelas que todos nós conhecemos, que vão desde as condições das infraestruturas, estradas, saneamento, energia. Portanto, são os grandes fatores de estrangulamento que o nosso país vive no que diz respeito ao desenvolvimento do setor. Portanto, mais do que falarmos sobre aquilo que são os fatores de estrangulamento, porque subejamente conhecidos e identificados, queremos parabenizá-los por focarem o debate naquilo que pode-se fazer e como fazer. Isso é muito importante, é o que nós queremos. Já vai avançar para o resto. Obrigado. Carlos Lopes, ouviu atentamente também os ouvintes, não é? E exatamente. Focalizaram tudo nos aspectos que ficaram evidentes, não é? Os Claro. fatores de estrangulamento. Foram alguns já citados, mas há outros, né? Eu pessoalmente, com a experiência que eu tenho, quer dizer, nós estamos a evoluir, né? Não há uma regressão na questão da análise que faço sobre o turismo. E eu acho que as coisas fazem-se caminhando passo a passo. Portanto, tendo em conta o nosso passado, eu penso que não seria possível andar muito mais rápido do que aquilo que temos a andar. Porque o desenvolvimento do turismo está relacionado com tudo aquilo que já foi citado, a insuficiência e a degradação de muitas infraestruturas, mas sobretudo também com a educação. A educação acaba por ser transversal a quase todos os setores, incluindo o próprio turismo. E essa educação começa a parte por nós próprios, nós angolanos, de uma maneira geral. A atitude que nós temos relativamente à preservação do meio ambiente, à forma como lidamos com as pessoas, não só entre nós angolanos, como também na recepção de eventuais estrangeiros que venham, isso é extremamente importante. E eu tenho certeza que os mídias, neste momento, têm um papel extremamente importante nesse domínio. Não é só o problema das infraestruturas, é preciso que haja também educação. Tal educação. Exatamente.
e que se continua a combater de forma séria a própria corrupção, que acaba por ser também um empecilho para o desenvolvimento do próprio turismo. Portanto, os operadores turísticos confrontam-se com muitos problemas, com muitas dificuldades. Começam já para se poderem instalar, né? Lutam com toda uma série de fatores que estão precisamente relacionados também com estes últimos que eu acabei de falar. Portanto, mas o acesso ao crédito também? Sim, de certa forma sim, mas a dificuldade, a carga burocrática que está subjacente, por vezes, para um indivíduo que vai com os seus próprios fundos poder desenvolver um projeto, acaba por ser desanimador para muitas das pessoas bem intencionadas, né, que querem fazer. Portanto, é preciso que se reveja muito bem isso, porque nós ainda estamos habituados a que os documentos sejam tratados sempre com pequenas ofertas, né, os chamados pequenos chocolates que se vai dando aqui e ali, e esses chocolates... Não é? E esses chocolates, quer dizer, o indivíduo logo à partida já não tem muito capital, e depois se vai começar a distribuir por aqui e por ali, acaba por ser desanimador. Portanto, há todo um conjunto de segmentos que têm que ser efetivamente bem vistos, os maus têm que ser efetivamente combatidos para que se possa fluir muito melhor o desenvolvimento do turismo em Angola. Mas de qualquer forma, conforme eu disse, ele está-se a desenvolver. Está-se a desenvolver. Esse é que é importante, pelo menos nós, se nós olharmos o que é que era Angola nesse domínio há 10 anos atrás, é óbvio que não é o mesmo cenário que nós vemos hoje na atualidade. Está-se a desenvolver. Quer dizer que há trabalho, não é, Paulo Augusto? Há trabalho ao nível do turismo, não é? Há trabalho, já se Os operadores estão aí, estão a trabalhar. Bom dia a todos, antes de mais, e obrigado também pelo convite. Creio que sim, há trabalho, temos montes de defeitos a corrigir, temos montes de erros que temos cometido ao longo do tempo para serem corrigidos, mas eu sou daquelas pessoas que prefiro criticar o que está mal e arranjar soluções. Portanto, não vamos andar aqui sempre falando o que está mal, sabemos que as estradas estão más, não ficam resolvidas em 3 dias. Portanto, há uma série de situações que só o tempo é que vai solucionar. Aos poucos nós podemos ir corrigindo as coisas pequeninas e melhorando, e com o tempo as coisas grandes, né? Para chegar ao Conde Cubango não é fácil, não é? Portanto, a estrada daqui ao Conde Cubango não vai demorar 3 meses nem 4 meses. O foco neste momento é o Conde Cubango, por causa do Okavango e tudo mais. Mas sabemos que as coisas não vão demorar o tempo que nós queremos que demorem. Nós temos que mudar mentalidades, a educação é muito importante, a corrupção é importante. Aqui o nosso colega falou da corrupção e dos chocolates. Eu vou mais perto, portanto, eu defendo muito o meu Cabo Ledo. Eu sou um defensor acérrimo de Cabo Ledo. Para mim, o mundo começou em Cabo Ledo. Portanto, Deus começou a fazer o mundo em Cabo Ledo. Portanto, provavelmente o senhor vai defender a zona da Barra do Dande, mas cada um defende os seus. Mas eu tenho uma teoria para o turismo de Angola, que talvez deva servir também para a Barra do Dande. Eu acredito que entre Luanda e Cabo Ledo há 45 km que ninguém no mundo consegue ter. E se nós não conseguirmos desenvolver esses 45 km, nunca mais vai haver, ou nunca há de haver turismo em Angola. Nós temos um dos maiores rios do mundo, navegável, com pesca desportiva, com os manatins, com passeios fluviais. Está anunciado aí um projeto do polo turístico do Cabo Ledo. Sim, mas está anunciado, está por dentro disso? Completamente por dentro, mas mais uma vez, soluções muito grandes, 3 mil milhões de dólares. Nós estamos em crise. Esse dinheiro vai sair de onde? Vamos ser realistas ou vamos continuar a brincar com o turismo? Já houve dinheiro, não se fez isso? Agora acho que não há, estamos a pensar em fazer? Provavelmente, agora temos que ser um bocadinho mais realistas, temos que viver o momento que o país está a viver, não vamos estar a... Eu quero voltar ao tema do Rio Kwanza, quero voltar ao campo de golfe, quero voltar 1 quilómetro depois ao Parque Nacional da Quissama, logo a seguir tem o Sangano, logo a seguir tem Cabo Ledo, de seguida tem o Santuário. Tudo interligado. Tudo em 45 quilómetros, tem a desova das tartarugas, tem o surf, tem a pesca desportiva, tem a observação de estrelas, tem Andamos provas cegos, de BTT, em 45 quilómetros. Andamos cegos, se calhar? Se calhar, não sei, mas acho que se nós corrigíssemos estes pequenos 45 se calhar o diretor aqui do Infuturo pode também... Podíamos depois transportar para outros sítios. É muito mais fácil fazer ali do que fazer no Conde Cubango ou Benguela. A estrada de Benguela está há 4 anos para ser reabilitada. Vamos mais uma vez ser realistas. Continuamos com problemas para chegar a Benguela. Eu tenho pena e sou solidário com os nossos parceiros de Benguela, que a estrada não está em condições. Agora, com pequenas correções, vamos funcionar. Falava da corrupção. Daqui a Cabo Ledo você que chega a ter 6, 7 controles policiais. Eles já acabaram nas últimas eleições. Você a sair de Luanda no Benfica tem um. Isto desencoraja.
desencoraja o bolso do turista, não é? E o ser incomodado. E podando não há de ser muito diferente. Eu posso lhe citar todos. Ali em Cabo Ledo, às vezes anda 1 km para trás, 1 km para a frente, mas temos 2 ou 3 contrões. Temos na Balança, temos na Barra do Kwanza, temos no Autódromo, temos a saída de Luanda, quer dizer, agora temos um novo ali ao pé do Mercado Novo que abriu. São os 45 km também mais bem guardados de Angola, são os da minha região. Agora, o projeto é lindo, mas eu estou a investir em Cabo Ledo há cerca de 16 anos. Eu e outros parceiros, colegas, valentes. Não temos água, não temos energia, não temos saneamento básico, não temos nada. Acho que até é uma certa falta de consideração por nós, porque Cabo Ledo foi feito por nós, e hoje fala-se em 3 mil milhões em investimento estrangeiro. Então, e nós? O que é que investem em nós? Quando é que se sentam connosco? Qual seria uma grande solução para o Cabo Ledo? Olha, o que foi feito com a agricultura e não funcionou, o que foi feito com esses empréstimos todos foram feitos. Ali em Cabo Ledo nós somos alguns empresários que, por exemplo, um incentivo fiscal seria muito bom, um empréstimo para conseguirmos nos reequipar seria muito bom, juros bonificados seria muito bom, um gasóleo com um preço especial seria bonificado, muito bom. se calhar. Ora bem, há muitas formas de nos ajudar e de nos apoiar, porque ficar à espera da energia, estamos à espera já há 10 anos, garantir-nos que agora é este ano, vamos ver, mas já foi garantido nos últimos 10 anos 10 vezes. Portanto, e andamos nisto, mas sabemos da realidade, sabemos da dificuldade, vamos tentar arranjar soluções para minimizar o nosso resort número 1 de Cabo Ledo, que é o Queiroz, a pescaria Queiroz. Neste momento o mar está a levá-lo, é o nosso símbolo, foi o primeiro resort, precisamos de ajuda, precisamos de socorro. A nossa estrada até Cabo Ledo começa a ter meia dúzia de buracos bastante perigosos, que infelizmente só os vão tapar quando morrer alguém. E são meia dúzia de buracos, daqui a 6 meses é um buraco daqui a Cabo Ledo e voltamos. Torna-se uma ravina, não é? Agora fala-se de ravinas, exatamente. Com a progressão das ravinas e em função mas eu sou um apaixonado por Cabo Ledo, pelo surf, pela pesca, pelo Rio Kwanza, pelo Golfo, pela Kissama. Ainda por cima a Kissama está cheia de animais, não sei se os nossos compatriotas sabem, neste momento a Kissama tem animais, há um trabalho bonito a ser feito, que foi feito lá. Temos girafas, temos zebras, estive lá recentemente, aquilo está fantástico. Poderá ter algumas falhas, mas já se pode ver muitos animais na Barra do Kwanza. Carlos Lopes, a Barra do Dande é fora de Luanda e turismo não é só Luanda. Claro, a visão é mais ou menos a mesma, né? A dificuldade dos operadores é mais ou menos a mesma. Eu, por acaso, não conheço aqui o complexo aqui do Paulo Augusto, mas a Toritanga cresceu de uma forma com fundos próprios. Portanto, nós até fazemos questão, quando os nossos visitantes vão lá, referenciamos sempre, pelo menos o nosso nome não está na lista dos devedores do BPC, né? De maneiras que envolvemos a comunidade local. Isso foi bastante importante. Eu já estou ali há quase 20 anos, né? Portanto, hoje praticamente que 90% dos... Como é que envolvem a comunidade local? Como são miúdos que eu tenho hoje adultos que eu encontrei com 5, 6 anos de idade. Hoje são tratoristas, uns são pedreiros, outros são serralheiros, etc. Emprego, que foram formados no local mesmo. Exato. As próprias senhoras da cozinha, que arrumam os quartos, etc, etc. Porque isto é extremamente importante até para os aspectos... É uma outra componente, uma componente social. Para já, o aspecto de educação, né? São jovens que estão ali locais que têm um emprego, são formados nesse sentido. E há um aspecto, pelo menos em termos de experiência, que eu ganhei bastante, que é a questão da segurança. Porque eles, como vivem ali, sabem que a base de subsistência deles depende da atividade que existe no local. Eles acabam por ser os guardiões, os indivíduos que preservam o local. Eu particularmente, inclusivamente, atraio agora estudantes universitários também para o local, não só por uma questão de educação, por isso é que essa educação é importante, e temos feito trabalhos, por exemplo, ligados às energias renováveis no local, uso da energia eólica, uso da energia solar, que é também uma forma de turismo, associar o processo educativo, digamos, ao aproveitamento e às potencialidades que estes pontos têm. Mas as dificuldades que foram aqui apontadas são as mesmas, a dificuldade da energia, mas é conforme eu digo, isto é um processo.
isto não vai ser resolvido a curto prazo, não vale a pena nós estarmos aqui com estas coisas. Agora, eu partilho completamente o ponto de vista aqui do Paulo, Paulo Augusto, né? Paulo No Augusto. concerne a algumas facilidades que podem ser dadas. Eu, por acaso, eu sou franco, Paulo, eu nunca acreditei aqui nos créditos. Por isso é que eu nunca pedi crédito a ninguém. Porque é extremamente complicado. Para já, a determinada altura, comecei-me a convencer que os créditos eram só para determinadas pessoas, né? E sou muito franco em colocar o problema nesses termos. Outra questão é, efetivamente, a segurança que determinados bancos possam dar a créditos que a malta vai ter. É preciso algumas garantias, porque nós estamos ainda a viver uma fase de muitas interrogações relativamente ao futuro e, por vezes, é um bocado arriscado, precisamente quando se faz recurso a créditos de determinados montantes, saber até que ponto nós próprios possamos cumprir nos prazos e nas condições em que os bancos atualmente impõem, né? É um aspecto que deverá ser analisado e visto, né? Eu particularmente, no meu local, pratico essencialmente o turismo interno. Turismo interno. Independentemente de aparecerem de quando em vez lá estrangeiros, né? Procuro conciliar os preços e a qualidade de acordo com as capacidades que a classe média tem. Nós temos que ser realistas, porque o turismo internacional ainda é preciso melhorar muita coisa, né? Quer dizer, nós temos que pôr aqui os pés no chão, né? Começar pela qualidade do atendimento logo à partida do aeroporto, que apoios é que o estrangeiro tem. Os acessos ao país, não é? Os acessos ao país, as facilidades de vistos, o comportamento das próprias autoridades relativamente ao estrangeiro. Eu não sei que experiência o Paulo Augusto tem, mas eu, a determinada altura, recebia muitas queixas que nesses controles os estrangeiros eram precisamente os mais visados. Eram identificados, por vezes, o seu aspecto exterior, né, digamos assim. Eram molestados e não sei quantos mais. Portanto, tudo isto tem que ser muito bem melhorado, porque isto não cativa a vinda de estrangeiros nessas condições, né? Há outros aspectos que lentamente o governo está a melhorar, mas que são fundamentais, e há um ouvinte aí que citou que qualquer indivíduo, quando vai para um lugar destes remoto, ele quer saber se, caso haja um problema de saúde, se há ali algum posto, um hospital, que o possa apoiar. Portanto, há todo um conjunto de infraestruturas que devem existir relativamente próximos desses locais para que possa atrair, sobretudo, eu refiro-me aos estrangeiros. Portanto, acredito que isso possa vir a acontecer. Eu sou sempre um otimista, né? E acredito no futuro da nossa própria terra. Já está a acontecer, colega. Por isso, já está a acontecer. Por isso é que estamos aqui nessa luta e ainda não desistimos, né? Mas tenho consciência perfeita de que isto é um processo que vai levar o seu tempo e tudo tem que se caminhar com os pés bem assentes no chão. E também de mãos dadas com os outros, né? Claro. As parcerias com o Estado e também com o Infuturo. Diretor Samuel. Simão. Simão Pedro. Simão Manuel. Simão Manuel Pedro, pois eu estava aqui. Vamos rebatizá-lo. Se calhar não. O meu pai sai do túmulo. Para reclamar, não é? O senhor é? Carlos Lopes. Okay. Diretor, o Infuturo também entra nisto tudo, não é? Principalmente a perspectiva da divulgação, do fomento, do turismo, interno, etc. Bem, antes de mais é preciso realmente tirar o chapéu aos operadores do setor que ao longo desses anos, com todas as dificuldades, constrangimentos que estão aqui a ser esmiuçados, não é? Têm conseguido fazer o turismo ficar vivo no país, não é? É uma luta, muitos desses operadores e acho que os dois estão aqui, vivem a mesma situação, deparam-se com problemas básicos, não é? Falta de energia pública, de água, não é? Portanto, e mesmo nessas condições, não é? Estão a fazer o turismo acontecer. Bem, aqui é preciso dizer também que não é que eles estejam fazendo uma coisa que o Estado deva fazer, porque o turismo, na sua execução, na sua operacionalização, não é uma atividade eminentemente privada. Portanto, em toda a parte do mundo é assim, né? Está na vanguarda do turismo, estão os privados. Agora, o Estado tem responsabilidades também. Regular, não é? Regular, das criar leis um quadro próprias. Exatamente, não é? Criar um quadro adequado para que o privado possa realmente, com toda a plenitude, com todas as condições, ou as condições mínimas necessárias, não é? Fazer acontecer
o turismo. E neste respeito, deixa-me dizer que há de um tempo a esta parte, e foi aqui reconhecido, um esforço da parte do Estado de melhorar as condições de negócio, o ambiente de negócios, queria dizer. Eu rapidamente falaria de algumas coisas que o Estado já fez e de outras que ainda vai fazer. Por exemplo, fez sair recentemente uma nova lei de investimento e uma nova lei da concorrência. Introduziu na nova lei de estrangeiros o visto do investidor. Há também a simplificação de visto de turismo. Há um programa de produção nacional com vista, entre outras coisas, a apoiar o setor e não só, claro, não é? Porque há consciência de que grande parte dos equipamentos, daquilo que é consumido ao nível do setor, ainda não é produzido localmente. Eu não estou a dizer que nestas áreas aqui mencionadas já se tem alcançado a excelência, não. É um trabalho que está em curso. Por exemplo, ao nível dos vistos de entrada, não é? Embora o quadro legal existente já seja bem melhor do que aquele que existia antes. Há menos burocracia? Menos burocracia. Mas ainda tem muito para melhorar. E os serviços competentes estão a trabalhar nisso. Têm consciência de que é preciso fazer mais, é preciso abrir mais o país, é preciso facilitar de fato também, se calhar, a é preciso contar com o contributo dos operadores. Certo, mas como dizia, as responsabilidades são próprias. Diretor, nós ainda nos comportamos como se fôssemos a última Coca-Cola no deserto. Vir para Angola é uma chatice. Continua a ser uma grande chatice. Com estas melhorias todas que o diretor está a dizer. Portanto, a verdade seja dita que para mim, como operador... Ainda assim continua a ser uma grande chatice. O Ministério do Turismo mudou muito. Estes últimos anos houve uma mudança radical. Mudou muito e para melhor, graças a Deus. Já não é aquele... A ilha, não é? Exato. Nós já não estamos aterrorizados quando vinha uma inspeção. Já estamos mais pedagógicos. A coisa mudou muito. Graças a Deus aí há um aspecto muito... Temos que ser sinceros que as coisas melhoraram. Agora, eu tive agora pessoas que vieram passar o Natal e o fim de ano a Cabo Leite. Consegui vender Carpe Diem a Portugal. E vieram 10 jovens. Olha, você vai, uma carta de chamada. O dono do resort tem que fazer uma carta de chamada. Tem que mandar o imposto industrial. Tem que mandar o registro comercial. Tem que mandar a fotocópia do bilhete de identidade do proprietário. E no último dia, à última hora, pediram o alvará comercial e o Diário da República. Quer dizer, o turista pergunta... Mas quem... Eu, Carpe Diem. Quem pedia isso? A nossa embaixada em Lisboa. Em Lisboa. A nossa embaixada. E à última hora, não, ainda falta o Diário da República. Isto é ridículo. Nós queremos abrir o país ao mundo. E conseguiu resolver isso? Claro. Conseguiu, mas não precisava de passar por tudo isso, não é? Porque passou. Eles riam-se. Portanto, era o que estávamos a dizer, não é? Era o que estávamos a dizer. Onde é que estará o problema nesse caso, diretor? Não, na nossa embaixada em Portugal? Não, é assim. É uma máquina que carece de ser afinada. Porque há fatores subjetivos. Embora existam também alguns objetivos, não é? Há quem defenda que alguns aspectos da lei precisam de ser revistos. Mas do meu ponto de vista, há mais fatores subjetivos a emperrar o normal funcionamento deste processo do que objetivos. Às vezes o próprio funcionário que está lá que não percebeu, não é? Pois, quer dizer, percebe, não é? Carlos Lopes fala insistentemente da educação. Pois, exatamente, é esse aspecto. A formação, a preparação das pessoas, etc, e a consciencialização de que isto é efetivamente importante o desenvolvimento para o país, para o desenvolvimento do país. Não só do ponto de vista económico, como também no fomento do próprio emprego. É preciso que se crie, e isto é um problema de consciência nacional, que todo cidadão deve ter esse tipo de consciência. O Carlos Lopes quer um exemplo engraçado. Sim. Agora temos o visto simplificado. O visto online, tratamos do visto. E o turista chega a Angola e não tem sinal nenhum e ele vai para a fila dos estrangeiros. Depois de ele estar 1 hora na fila dos estrangeiros, o senhor lá diz, não, o seu visto online não é aqui, é ali. Não há uma simples seta. Uma simples seta a indicar visa online. Um problema de informação, comunicação.
Portanto, não é a lei que está a embarrar, não é? É o agente que deve... Exatamente. Não sei se... Sim, exatamente. Por isso... E é esta recepção que fazemos. 1 hora numa fila. Por isso eu digo que isto é um processo. Isto é um processo que tem que ser afinado ao longo do tempo. Mas há compreensão, e isto é o que é necessário aqui ressaltar. Há compreensão, quer dos operadores privados e públicos do turismo, quer do próprio Estado, de que o turismo deve ser apadrinhado, deve ser acarinhado, porque, como disse no princípio da minha intervenção, é um setor que no mundo inteiro está alavancando economias. Portugal hoje é o que é, em grande medida, graças ao turismo. 10% da contribuição para o PIB, em muitos países do mundo, é propiciado pelo setor do turismo. Em África, estamos em 8,7% em média dos países que estão empenhados no turismo. Enfim, há essa compreensão, mas como dissemos aqui, é um processo. Há medidas que estão a ser tomadas. Em 2019, por exemplo, fez-se a revisão do pacote legislativo do setor. Este ano vai continuar a ser afinado. Foram aprovados planos diretores do Polo de Cabo Ledo e do Okavango. Aqui deixa-me só parar um bocadinho para dizer que os polos constituem um elemento fundamental, estratégico, em toda a ação do Estado. É a compreensão de que eles podem mais facilmente concentrar investimentos no setor e rapidamente fazer o setor ganhar uma referência, ser uma referência não só dentro do país como internacional. E os países têm isso, né? A África Sul tem Sandcito, Portugal tem o Algarve, enfim, quer dizer, tem, digamos, centros de referência no turismo. Esses polos são concebidos na perspectiva da intervenção dos operadores privados? É sempre assim, tem que ser assim, não pode ser diferente. É o Estado a criar as infraestruturas, as condições macro para de energia, água, tudo. Para acessos, vias de acesso, tudo isso. Portanto, o Estado faz isso, faz sozinho ou faz através das PPs, não é? Das parcerias público-privadas, mas quem cria o resort, quem cria, enfim, os serviços necessários... É um Paulo Augusto, é um Carlos Lopes. Exatamente, não pode ser diferente. Aliás, no âmbito do PAC, do Programa de Apoio ao Crédito, a prioridade de investimento no setor de concessão de créditos no setor do turismo vai para os polos, sem prejuízo de se estender isso aos outros operadores e às outras províncias. Está-se a falar de um crédito de uma taxa de juros que não deve exceder os 7%, 7,5%. É para aí. Portanto, há de facto essa vontade do Estado, não é? Em criar condições atrativas para que o turismo possa ser alavancado pelos operadores privados. É um processo. Todos nós conhecemos bem o estado da nossa economia, o estado atual da nossa economia. O esforço está-se a fazer para captar mais dinheiros para injetar na economia, a fim de vê-la revitalizada. Os programas econômicos em curso, etc. Portanto, vamos acreditar que vamos melhorar progressivamente, como vem acontecendo desde as últimas eleições, não é? Particularmente. Muito bem, que turismo temos em Angola, onde o fazer é o que estamos a tratar aqui no sábado às 10h10. Primeira edição do ano de 2020 na Rádio Nacional de Angola. São nossos convidados, Simão Manuel Pedro, diretor-geral do Infotur, Paulo Augusto, diretor do Carpetiano Resort no Cabo Ledo, e Carlos Lopes, diretor do Complexo Turístico Turitanga na Barra do Dande. Diretor Simão, já vamos lhe colocar uma questão que tem a ver com o Fórum Mundial do Turismo que Angola organizou. Carlos Lopes, olhando para alguns números que recentemente foram divulgados, Angola tem mais ou menos mais de 300 lugares turísticos, mas ainda assim há quem diga que há muito mais do que isso. Esse levantamento que se fez ajudou na perspectiva dos operadores planificarem suas coisas, por exemplo, ao nível da província do Bengo, se calhar, para o seu caso? Da minha parte não me ajudou em nada. É importante ter essa informação, né? É importante ter essa informação. Eu sou muito franco, não quero ferir as suscetibilidades. Ao nível da província, o apoio institucional? Não há apoio nenhum. O apoio institucional é de quando, em vez do Estado ir lá fazer um almoço ou outro e depois demorar 8 meses a pagar, né? Quer dizer, essa parte.
Mas pronto, mas não deixa de ser um apoio, mais vale tarde do que nunca, né? Mas há um respeito a estas coisas e tal, mas as dificuldades para se tratar, por vezes, de um ou outro documento é sempre a mesma, não há qualquer tipo de facilidade, né? Mas é o que eu digo, quer dizer, eu percebo o processo, porque isso são os tais fatores subjetivos ainda que nós estamos... Se calhar é preciso dar tempo ao tempo, não é? Exatamente, é o próprio funcionário, não é a pessoa que dirige. A pessoa que dirige até é sensível ao problema e conhece a importância que o turismo tem. O problema são os interfaces, são estas interligações que há até chegar à pessoa que dirige, que por vezes há muito ruído por ali e as coisas não são muito fáceis, né? Mas vai-se trabalhando. Há bocado falou-se aqui é bom que os ouvintes tenham essa noção de números. Pelo menos a nível da África, os registros que eu consegui obter, para se tenham uma noção, um país como Marrocos recebe anualmente em média cerca de 11 milhões de pessoas. Isto, se nós fizermos um cálculo e atribuirmos uma média de gasto de $1.000 por pessoa, estamos a falar em cerca de 11 mil milhões de dólares, não é brincadeira nenhuma. Estamos a falar de coisas muito sérias. Muito sérias. Uma África do Sul, que está aqui ao nosso lado, recebe em média cerca de 10 milhões de pessoas por ano. A Tunísia, 7 milhões de pessoas por ano. Portanto, são alguns dados. A própria Namíbia, que está aqui, que é nosso vizinho aqui ao lado, que os dados apontam para visitantes muito perto dos 2 milhões ano. A Namíbia é um país com uma densidade populacional muito baixa, mas muito bem organizada do ponto de vista da oferta de infraestruturas ligadas ao turismo. Portanto, eu acredito que nós vamos também chegar lá. Vamos chegar lá. É preciso que este apoio que agora o novo Ministério do Turismo pretende dar aos operadores se mantenha, se vá melhorando. E, sobretudo, nós todos angolanos continuamos a investir de forma séria na educação, porque isto é um processo transversal. Portanto, atrair o turista, seja o interno, seja o externo. É preciso que todo um conjunto de estruturas funcionem também bem. Quer dizer, não é só o turismo não vai conseguir funcionar bem sozinho, de forma isolada. Isto é um desenvolvimento paralelo, porque tem muito a ver com o bom funcionamento também de outros setores. Estradas, águas, exatamente, etc. Não é o Ministério do Turismo que se encarrega diretamente disso. As tais condições organizacionais. Exatamente. Não é? Mas ao nível do Bengo, as coisas vão funcionando. Grande divulgação dos lugares turísticos? Sim, quer dizer, vai-se fazendo alguma coisa. O governo faz o que é possível ser feito, pelo menos a nível de divulgação, a nível da televisão, pelo menos houve algum apoio institucional nesse sentido. Há um programa ligado ao turismo em que houve um apoio. Isso é muito bom, fazer a divulgação dos locais. Eu penso que eles também estiveram lá no Cabo Ledo, não sei se estiveram nisso não. Temos muitos estrangeiros a optarem pelo Cabo Ledo para o turismo? O Cabo Ledo ou ali Barra do Dante. Não, aparecem lá. Porque é assim, porque aquilo eu vou já que ali o meu colega vendeu o sítio dele, vou vender também o meu. Não vendi, aquilo foi só um início. Pois, a Barra do Dante é procurada por vários indivíduos por algumas referências importantes. Faz favor de não pôr Deus também no Exatamente. Dante. Como, por exemplo, ali à beira do Dante, não sei se sabem, nesse não é onde foi feita a primeira perfuração de petróleo em Angola. Petróleo em Angola, pois. E esse tubo ainda lá já existe. E de quando em vez sai crudo. É uma referência interessante e alguns estrangeiros por vezes fazem questão de ir lá visitar. Para a história também, a história da região. Exatamente, porque faz parte da história. E eu soube disto, é verdade, através de estrangeiros. Eu nem sequer sabia que tinha sido feita a primeira perfuração ali. O Sr. Carlos Lopes quer guerra, então vamos... Foi um grupo... A primeira perfuração deu zebra e a primeira base de petróleos foi em Cabo Ledo. Não, um minuto. A primeira perfuração... Não. A primeira perfuração de petróleo foi feita no Dante. Isso está na história. Isso é perfuração. Pois, em 1915. Não deu. Só que na altura não deu com a pressão desejada e apetecível e eles depois transferiram-se para Cabo Ledo. Mas o que está registado nos anais internacionais da história do petróleo em Angola é que a primeira perfuração de petróleo foi feita ali. Portanto, foi feita lá. O tubo lá está, isto foi publicado pela televisão, não é? O tubo lá está, vai jorrando algum petróleo, mas as pessoas não vão lá por causa do petróleo, é mais pelo aspecto histórico. É porque está lá o tubo. Na altura, isto foi em 1915. São muitos anos. 1915. Portanto, ainda perfuraram na altura cerca de 600 metros, com aqueles com a má tecnologia que existia. Mas quando falou nos estrangeiros, um dos aspectos que os atrai, por vezes, é conhecer o local. Eu soube disto porque havia um grupo de canadianos que um dia foram visitar aquele local e estariam a fazer uma enciclopédia sobre a história do petróleo no mundo. E foram eles que me trouxeram esta informação. Dos Parques, não é ali na sua zona?
Não, isso é para os lados de Cacoaco, é para o outro lado, já para os lados de Cacoaco. Porque, vamos lá ver, nós não estamos à beira-mar, né? Nós estamos à beira de uma lagoa e à beira do Rio Dante. Portanto, fazemos esse tipo de turismo. Portanto, é basicamente isso. Nas lagoas que nós temos, de quando em vez os hipopótamos vão lá fazer umas visitas, né? Conhecemos os animais que... Na Barra do Dante é mais turismo de lazer. Sim, mais ecoturismo. E turismo rural, é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Ecoturismo e turismo rural. E agora estamos a levar um bocado também para o turismo, ligado à educação. Estamos a fazer pactos com algumas instituições, sobretudo do ensino superior, para se desenvolver aquilo que eu acabei de dizer, alguns projetos ligados às energias renováveis. Há um projeto bastante interessante com a produção de biomassa. Sempre na perspectiva da preservação do meio ambiente. Sempre na perspectiva da preservação e melhor aproveitar. Por exemplo, há um projeto agora para a produção de energia a partir da biomassa, que é a partir dos excrementos dos próprios animais. E está a ser interessante para a educação das próprias populações. Perceberem que, afinal de contas, o próprio estrume dos animais pode ser aproveitado para a produção de energia. Portanto, estamos a juntar estas pontas todas. E também, ligado à educação, estamos a construir uma biblioteca, o que não é muito vulgar, mas mais de âmbito científico, aproveitando variadíssimas ofertas que temos estado a receber. E quem me estiver a ouvir... E a perspectiva da inclusão social, né? O conhecimento... Exatamente. A pessoa ir para lá e que, se quiser saber qualquer coisa sobre biologia ou um tema qualquer ligado à biologia, como por exemplo, poder ter acesso a alguma documentação. Ou botânica também, tendo em conta... Ou eletrotecnia, qualquer coisa. Fora da região. Aves. Exato. Pois, aves, como por exemplo, a variedade de aves no local é enormíssima. Já estamos a falar do aviturismo. Também depois já se fala disso também, não é? Já se fala e vai ser uma realidade. Está sendo uma realidade já no país. Se me permitir, se tivermos tempo... Sim, temos tempo. Vamos até quase às 12. Diretor, já agora, o que é que mudou depois do Fórum Mundial do Turismo que organizamos? Muito obrigado pela questão. O Fórum de Turismo... Por acaso vi alguns operadores também presentes no Fórum, não é? Sim. Eu por acaso não participei, mas... Pois. Foi uma ação que teve o mérito de agitar a sociedade em torno do tema turismo, trazê-lo ao debate nacional. Nunca se falou tanto de turismo como naquela altura, né? Todo mundo despertou para isso. Os resultados... E depois recebemos aí um comboio de turistas, não é? Que recebemos, sim. Entrou por via do caminho de ferro sim. E depois ficaram as intenções de investimentos para o AMBA. Sim, recebemos. Mas é como dissemos, não vai ser só uma única ação que vai alavancar o turismo a ponto de melhorar os atuais indicadores de entrada de turistas em Angola. Por exemplo, em 2016 tínhamos cerca de 400 mil a entrar em Angola, sobretudo provenientes da Europa. 2016? 16. Sobretudo provenientes da Europa, da África, da Ásia e da América. Este número foi decrescendo em razão da crise, né? Do momento económico. Porque há também aqui que referir, o turismo internacional que fomos tendo era eminentemente suportado pelo turismo de negócios, né? Exatamente, turismo de negócios. Pelo turismo de negócios, né? Com a crise neste setor, né? Sim, também olhando para a riqueza do país. Claro, e então tivemos em 2017 já 260.961 turistas. Em 2018 baixou para 217.866. Em 2019, no primeiro trimestre, ainda não temos os dados todo o ano, tivemos 60 mil. Vamos ver o que é que isso vai dar no fim de 2019, quando os dados todos forem compilados. Sim. Portanto, esse esforço de fazer o Fórum Mundial de Turismo, de fazer as feiras de turismo que nós temos feito no país, de ir ao exterior fazer feiras internacionais, de realizar em 2020 a Bitur, é todo um conjunto de esforços que visam exatamente melhorar o ambiente de negócios, que visam, sobretudo, atrair turistas e atrair investidores para o turismo no país. Pegar no Fórum Mundial do Turismo e dizer assim que devia trazer tudo, também não é justo, né? Devia trazer mais, é possível, não é? Mas fica sempre a perspectiva do intercâmbio, não é? Exatamente. Que pode nos ajudar exatamente. a projetar as nossas ações. Portanto, valeu a pena fazer o Fórum Mundial do Turismo. É a nossa visão. Ok. Paulo Augusto, o Fórum
para si como operador? Valeu? Eu gostava de voltar atrás a um trecho que foi feito, não me recordo quem falou, mas falaram acerca do surf. Eu gostaria de falar um bocadinho acerca do surf antes de chegar ao fórum e também dar aqui uma força às palavras do colega Carlos Lopes. Nós, Carpe Diem, estamos a desenvolver um projeto em Cabo Ledo, que é um projeto ecológico. E o Sr. Carlos Lopes disse aqui algumas grandes verdades que têm que ser, de facto, bem frisadas, para não passarem ao lado. Isto tem muito a ver com o respeitar o ambiente. A zona de Cabo Ledo é uma praia fantástica e nós começamos a fazer um projeto com energia solar, as fossas são ecológicas, as casas são feitas de adobe, com carros, com iaces transformados, com madeira reciclada, portanto, o projeto praticamente é 100% amigo do ambiente. A energia solar custa um balúrdio. Eu penso que este tipo de projetos, isto era para dar aqui uma chegazinha, deveriam ser incentivados ou com alguma redução, por exemplo, de impostos. Porque o investimento é dobrar, protegemos o país para o futuro, portanto estamos a ser ecologicamente corretos. A segunda parte é a parte social, que o Sr. Carlos Lopes também frisou há bocado, muito bem frisado. Nós, a par disto, juntamente com a Quitabanga, temos um projeto de proteção da desova das tartarugas ali na zona de Cabo Ledo. O que é que acontece? Um problema muito focalizado nos últimos tempos, a questão das tartarugas. É um tema bastante falado, porque graças a Deus, e como disse, é o exemplo do fórum, falamos do turismo. E quando falamos de turismo, estamos a impulsioná-lo. Falando bem ou falando mal. Tendo corrido bem ou tendo corrido mal, alguma coisa vai resultar. Toda e qualquer ação dá direito a uma reação. E neste caso, estamos aqui na rádio hoje a falar de turismo. Há coisa que não acontecia há uns anos. Começamos com a proteção das tartarugas. O que é que aconteceu com a proteção das tartarugas? São os locais que estão a proteger as tartarugas. Hoje soltamos tartarugas quando temos ninhos na nossa incubadora e chamamos turistas para assistir. O que é que acontece? Protegendo e educando é muito melhor do que fazer as coisas sem contar com os locais. Quem defende aquela praia, quem limpa aquela praia, quem faz a segurança daquela praia, como disse o Sr. Carlos Lopes, são os locais. É das poucas praias em Angola que você vai, perde o telemóvel e eles vêm devolver o telemóvel. Olha, alguém deixou este telemóvel. Porque já há muita educação aí, não é? É o defender do seu salário. Pode chamar educação, e o Sr. Carlos Lopes disse muito bem, e é. Mas ele sabe que se hoje este telemóvel for roubado e desaparecer, amanhã aquele turista não volta. É a tal educação que ele vai ganhar e, como disse o Sr. Carlos Lopes, ele hoje é tratorista, ele hoje faz pão, ele hoje é empregado de limpeza, é de cozinha, é tudo mais. Eles defendem aquela praia é o emprego deles. Com unhas e dentes. Com unhas e dentes. E para isso precisamos de algum apoio. Porque um ano inteiro a pagar salários aos tartarugueiros, que é o que o Carpe Diem faz, sozinho, sem o apoio de ninguém. A educação aos miúdos todos os dias praticamente. Aí o Estado, aí o Polo seria muito importante. Exato. O Polo chegar-se à frente e dizer, olha, vamos ajudar a pagar o salário de X tartarugueiros. Não, é só a intenção, porque depois, na prática, não existe. O que é que nós estamos aqui a fazer? A criar um turismo que Cabo Verde recebe dezenas de milhares de pessoas para assistir à desova de tartarugas. E ao nascimento das tartarugas. E nós temos aqui... Podíamos fazer a mesma coisa e ganhar divisas. Temos um trabalho... Exato. Porque as divisas, como disse aqui o Sr. Cada vez mais escassas. Temos que ir buscá-las lá fora, à origem. Exatamente. Porque nós aqui, bem espremidos, não sei. Eu pelo menos não sei nada. Não sei aqui como é que a rádio está em termos de pagamento. Não sei. Ou ali o Infotour. Talvez ali no Dante, aquele poço de petróleo, se calhar esteja a dar mais do que umas gotinhas. O Sr. Carlos Lopes está-nos aqui a enganar. Acho que talvez seja melhor que seja o Infotour. Estou a brincar, claro. Mais importante disto que eu queria falar... E penso que foi um belo investimento o Fórum Mundial de Turismo. Talvez não tenha criado muitas expectativas e não tenham sido aquelas, mas foi um grande passo para o turismo. Mas o mais importante de tudo é o mundo conhecer Angola. Sim. Aconteceu este fim de semana, na terça-feira, uma coisa caricata. Apareceram 2 alemães, nota que vieram fazer turismo a Angola. Queixaram-se dos vistos, queixaram-se de tudo, mas o que é que vocês vieram fazer a Angola?
que nós próprios às vezes não acreditamos na beleza do nosso país, ainda pomos dúvida. O que estás aqui a fazer? Então aqueles 2 alemães tinham vindo assistir um jogo do Girabola. Isto não é normal. 2 alemães vieram para assistir um jogo de Girabola. Mas porquê? Então a nossa brincadeira é andar por todos os países do mundo e ver um jogo do campeonato de futebol de cada país. Ok, e então, aqui interromperam o campeonato e ninguém disse nada a ninguém. Nesse mesmo dia estão 3 senhoras inglesas que vieram para Angola e temos aqui um potencial para ser trabalhado muito grande, e esse potencial chama-se Kizomba. São 3 inglesas que vieram para um festival recente que houve, não de grande dimensão. A verdade é que o Kizomba já tem mais... só com uma dimensão... lá fora, maior do que nós que o criamos. Portanto, está na hora do nosso Infoturo, diretor, peço desculpa, não sei se será de facto o seu ramo, está na hora de nós nos organizarmos e agarrarmos na nossa dança. A morna já é património... imaterial da humanidade. Exatamente. O nosso Kizomba Estamos está na agora hora. a lutar para que o Semba também chegue a esse patamar. É melhor ir já para o Kizomba e depois regressarmos ao Semba, porque muito ainda que fazer. Mas o importante nisto, e talvez mais importante que o Fórum Mundial de Turismo, é a marca Angola. É dar a conhecer ao mundo o turismo de Angola. O que nós temos. Eles lá fora não nos conhecem, não sabem onde é que é Angola. E quando conhecem Angola é pelos piores motivos. Por corrupção, mas isso mortalidade aí, Paulo, infantil. depende sempre de uma estratégia de divulgação que deve ser muito bem pensada, Sr. Diretor. Será que o Infoturo está por dentro disso? Uma boa estratégia, usando também a nossa diplomacia? É uma estratégia de governo. Bem, não sei se será só o Infoturo. Pois, não é só o Infoturo, não é só o Infoturo. E fazer promoção, fazer marketing é uma atividade, é uma ação que requer altos recursos. Só para dar uma ideia. Por exemplo, eu estou aqui à frente de uma reportagem muito interessante. Kwanza Norte possui um acervo histórico e turístico rico e vasto, potencial subaproveitado, e no fim da reportagem, fala-se da necessidade de maior valorização e divulgação de todo o acervo turístico histórico do Kwanza Norte. Pois, isto também podia ser multiplicado por todas as províncias do país, porque o que tem Kwanza Norte tem o Bengo, temos 18 províncias. Temos 18 províncias, todas elas talhadas para o turismo. Qualquer uma delas com história, com fauna, com flora, com rio, com mar, com tudo. É? Desertos. Agora a estratégia. Agora a estratégia. Portanto, a estratégia combina 2 fatores, no interno e externo. Porque fazer propaganda ou marketing do que você tem aqui dentro, lá fora, não é? Requer criar condições aqui dentro para quando os turistas chegarem encontrarem realmente um produto bom, não é? Algo que possam consumir com qualidade, não é? Portanto, é todo um trabalho combinado, sabe? Não é assim tão fácil, por isso é que aqui vai se dizendo que é um processo isso. Mas é um processo que nós queremos que não seja eternamente um processo, né? Queremos que isso o mais cedo possível se vá consolidando. Se vá consolidando. Há uma saída bastante interessante que alguns países africanos têm estado a usar, é procurar transformar alguns dos nossos aeroportos em aeroportos internacionais, reconhecidos pela Organização Internacional da Aviação Civil. Por exemplo, no Zimbábue, a generalidade, nós temos a maior parte a maior parte dos turistas que vão ao Zimbábue para visitar o Vitória Falls, eles não passam por Harar. Sim, vão diretamente. Eles, em Vitória Falls, há um aeroporto internacional e os voos vão diretamente para Vitória Falls. Mas os turistas não passam por Harar. Nós temos um aeroporto no Luau, por exemplo, né? Pois, eu não sei. Pois, foram feitos muitos internacionais, o problema é o reconhecimento. Não sei se é internacional. Cabo Ledo também tem, não é? Por exemplo, o aeroporto de Bengala foi um aeroporto que foi feito para ter este nível de aeroporto internacional. Sim. Mas que eu saiba, ainda não foi aceito a nível das autoridades internacionais para que isto Civil. Será uma luta a ter, por exemplo, o próprio Namibe é muito rico, tem lá o Parque Iona, né, que está ali, há o turismo do próprio deserto, etc. A maior onda do mundo está no Namibe, exatamente. Está no Tomboa. Portanto, ali se aquele aeroporto... A maior onda de surf do mundo está no Tomboa. Não vamos a falar de altura. Porque muitos dos muitos constrangimentos que os estrangeiros sentem em Luanda, sobretudo, porque Luanda é uma cidade com a população que nós sabemos, os problemas que nós temos, eles não irão sentir
nestes meios mais pequenos, com toda a certeza, que é o caso do Namibe, o caso até de Benguela e do próprio Conde Cubango, né? E seria uma saída, já que estamos a falar em saídas, um dos passos poderia ser eventualmente esse. No Dande, saindo de Luanda, você no Dande já tem metade dos problemas. Pois, eu sei. Problemas entre aspas, não é? Mas baixou a criminalidade, baixou uma série de situações, não é? Sem dúvida. Carlos, depois eu também pergunto ao diretor e ao Paulo, fica mais barato ou mais caro fazer férias em Angola? Eu costumo dizer que isso... Costumamos dizer, quando o turismo vá para fora, mas cá dentro. Pois, me corrijam se eu estiver errado. Dizer que absolutamente as tarifas praticadas no turismo são das mais elevadas do mundo não é verdade. Não é verdade. Não é verdade porque aqui o grande problema é a relação poder de compra e talvez qualidade também. A qualidade também, não é? Portanto, e também a flutuação constante da nossa moeda. Porque assim, pagar 35 mil kwanzas por um quarto num hotel de 3, 4 estrelas é pagar quase 50, 60 dólares. Exatamente. Portanto, em qualquer parte do mundo, não é caro. Não é caro. Atualmente não é caro. Não é caro, mas é preciso olhar para a crise, não é? Exato. O poder de compra das pessoas é baixo. Porque o estrangeiro, quando chega aqui com divisas, não acredito que sinta que seja assim tão caro fazer mas sabe o curioso disto é que quem pratica estes preços somos nós, que estamos fora da cidade, que não temos gasóleo, que não temos água, que as nossas compras temos que vir a Luanda fazer 250 e praticamos esses preços. Estão aqui dentro da cidade, dentro, os 3, 4 estrelas vai para os 200, 300 mil. Está mal. Pois somos tratados todos por igual. Está mal. Portanto, há este fator subjetivo. Isto também atrapalha a planificação, não é? A vossa planificação. Sim, nós somos obrigados a fazer isso porque estamos de zonas distantes e acho que o Cato Dima deve ter... E os custos operacionais são durante a semana a afluência é mínima, é diminuta. E a única forma que tu tens de poder atrair as pessoas é não esticar demasiado nos preços, é tentar ganhar o mínimo possível. Flexibilizando, não é? Para manter porque eu acho que aqui o meu colega deve ter o mesmo problema. Nós temos estes projetos mais só para sustentabilidade. Não, as pessoas que não pensem que a malta está a ficar rico com aquilo. Há especulação também. Há meses que tem que se tirar dinheiro do bolso para poder cobrir, porque os gastos, o que se recebe, não dá para cobrir os gastos. Portanto, é mais amor e perspectiva no futuro. Né? É mais isso. Há custos elevados também, sim senhora. Não é? A gente assiste, como disse bem aqui o Sr. Paulo, não é? A gente assiste a tarifas, não é, praticadas por algumas unidades hoteleiras e restaurantes similares que não são, digamos, muito atrativas, né? Existe também isso, né? Mas de uma maneira geral, na minha opinião, de andar pelas províncias, pelo país, não é? Diz-me que, em termos absolutos, nós não estamos com tarifas muito altas. Há quem diga que é mais caro fazer turismo aqui na vizinhança porque o dinheiro é forte, não é? Do que fazer aqui dentro. Se sai aqui um bocadinho fora. Agora, aqui tem os constrangimentos que talvez lá não tenha, né? Portanto, saúde, comunicações, estradas, enfim, etc. Né? Mas também temos os um bocadinho a são cultura, caros. que o que é de fora é que é bom. Sim. Também temos isso. Mas lá está a educação em jogo. É mostrar às pessoas que hoje não é bem assim. Mas, respondendo à pergunta da minha parte, é mais barato fazer turismo aqui. Atualmente. Paulo, também concorda com essa ideia? Seguramente. Agora, deixa-me só dizer, falamos um bocadinho, estou a tentar aproveitar o tempo para passar aqui para o conhecimento geral dos nossos ouvintes e dos colegas de painéis que estamos a fazer, Angola, não é? Uma grande aposta no aviturismo. Portanto, há um projeto em curso que resulta da compreensão de que este é um segmento do mercado turístico que cada vez vai sendo mais procurado. Estamos a falar de 120 milhões de observadores de aves no mundo. Estamos a falar de 60 mil milhões de dólares que gera anualmente este segmento do turismo. Estamos a falar de uma permanência média de 15 a 21 dias dos aficionados do aviturismo. Portanto, estamos a apostar muito seriamente nesse segmento e acreditamos que nesse ano de 2019 vamos ter algumas novidades. Não sei se já ouviu falar do Quingila, projeto Quingila, né? Sim. Portanto, é um projeto que está aí. E também do Prodefatura, aproveito de falar aqui, que é um projeto que
tem que ver com aldeias turísticas, está no começo, mas que vai ser alavancado em grande medida por projetos como esse do Aviturismo, etc. Por fim, rapidamente, o Stopover, que é um programa que o Infotour e a TAC estão a desenvolver juntos, que visa aproveitar os turistas que passam em escala por Luanda, não é? Fazer-lhes consumir, fazer-lhes frequentar as nossas unidades hoteleiras, etc. Naturalmente, isso passa pela criação de algumas condições. Vamos ver se... Não, é um processo. É um processo. Vamos ver se, mas vamos ver se este ano tem pernas para andar, de facto. Vamos ver, vamos, não é? Sim, Carlos senhor. Lopes, Paulo Augusto, foi um prazer. Sr. Diretor Simão Manuel Pedro, muito obrigado por terem estado connosco aqui no sábado às 10h10. Pensei que já tivesse esquecido, não é? Posso dar só uma chegazinha ao meu diretor? Posso dar uma chegazinha ao nosso diretor? Eu queria, para além da avicultura, gostaria de relembrar que as nossas tartarugas lá em Cabo Ledo põem ovos também, e dizer que, a par da avicultura, o surf é o desporto que mais cresce e é o turismo que mais desenvolve no mundo nos dias de hoje. E deveríamos também, a par da avicultura, apostar no surf. O surf é o futuro. Portugal é o 3º ano consecutivo o maior destino do mundo, em que... mesmo com a geringonça. Mesmo com a geringonça deles, em que 30-40% desse turismo tem muito a ver com o surf, com a criação da Reserva Mundial de Surf que fizeram na Ericeira, e os pontos e os campeonatos mundiais que organizaram, portanto os eventos, né? os eventos de surf que tem havido lá, eventos de surf, campeonatos de surf, WSL, portanto, que são realizados lá. E o surf neste momento é um grande impulsionador da economia do turismo em Portugal. Muito bem, vamos agora pedir ao João Gonçalves que nos ajude a concluir o debate no sábado às 10h10. Portanto, aparecem como segredos do encaminhar do turismo em termos de utilidade nacional alguns fatores. O primeiro deles é a facilidade de acesso, é acabar com aquele espírito que tem feito muito mal a diversos países, tem isolado muitos países, é uma espécie de espírito de que o estrangeiro que vem sempre para nos espionar, ou para nos roubar, ou para nos fazer mal. Tem que se superar isso, tem que se ter uma mentalidade mais universal e mais cosmopolita. Esse é um ponto. O outro ponto é que é preciso definir polos turísticos à partida e dotar esses polos turísticos de condições que não são apenas os hotéis, não são apenas os restaurantes nem as boates, são também condições de transporte corretas e de assistência decente. Assistência decente significa que não vai haver cortes de luz, que não vai haver falta de água ou que a água não está contaminada. Então é toda uma inserção no processo de desenvolvimento que nos conduzirá a ter estruturas turísticas que sejam realmente operativas e produtivas, porque o turismo tem que ser produtivo. É claro que, ao focarmos tudo isto, estamos a olhar para o turismo como uma das formas que pode minorar as nossas dificuldades de caráter económico, e isto não tem nada de egoísmo nacional. Todos fazem assim, é desta forma que tem que se raciocinar. E para o turista nacional, temos que considerar que, tal como para o estrangeiro, muitos nacionais precisam de muito mais informações a respeito de Angola mesmo. Então, temos realmente neste momento uma constatação que surgiu mesmo ao longo do debate, é que à pequena escala o turismo já é praticado em Angola. À pequena escala já temos condições para pequenas movimentações de turistas. Quando nós falamos em pequenas movimentações, é bom não esquecer que mesmo países onde o turismo tem um nível médio, isto já implica movimentação de milhões de pessoas e cria então muitos empregos. Cria muitos empregos de forma direta e de forma indireta. Então, trabalhar para que o país tenha infraestruturas para receber turistas em número considerável dos que vêm de fora e em número muito importante daqueles que se movimentam por dentro, significa então inserir naturalmente o turismo no quadro do desenvolvimento nacional. E este desenvolvimento nacional, obviamente, que implica, numa primeira fase, a resolução de problemas imediatos e, numa segunda fase, implica então o sofisticar desses mesmos meios.
Muito bem, João Noel, obrigado. E antes do fecho, os temas que estarão em destaque no grande jornal de sábado. O Africano Neto é o editor. Africano, bom dia. Vamos aos destaques. Faltam 2 minutos para as 12. Senhor Isaías Afonso, começo dizendo que o recenseamento agropecuário e pescas arranca em março deste ano. O governo entrega mais títulos de posse a proprietários de terrenos rurais a favor das comunidades locais. O Hospital dos Queimados no Zango necessita de mais especialistas em cirurgia plástica e cuidados intensivos. O Banco Nacional de Angola cria mecanismos que permitem maiores facilidades de acesso do cidadão à moeda estrangeira. 17 presos morrem de fome numa cadeia no Congo-Kinshasa. Champion em futebol, 1º de agosto. Aliás, TP Mazembe, 1º de agosto e Petro de Luanda, Wydad Casablanca. Temos também a crônica da tarde. Mimosos e mimados. Muito bem, então até às 13, compromisso com a informação cidadã exigente no Jornal Sábado. O sábado às 10h10 regressa na próxima edição. Vem aí os Sons da África, estamos juntos. Sábado às 10h10, o rigor da grande informação.